Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje é uma edição especial do meu podcast Bora Marcar. E o Bora Marcar, bom, vocês querem de paraquedas aqui, é o seguinte: geralmente eu marco com alguém. Aliás, geralmente marcam comigo. Hoje eu estou marcando com alguém. O marcar basicamente são coisas que no dia a dia a gente tem de problema, tem de dificuldades ou perrengues, ou só quer falar mesmo abertamente sobre algum assunto do nosso dia a dia, produto tecnologia, e a gente não encontra espaço. Então bora marcar para trocar aquela ideia. É bem nesse sentido. E aí, hoje estou com convidados, estou numa edição especial aqui dentro do TDC, numa estrutura já profissional, primeiro podcast, primeira gravação em um estúdio profissional no meio do pavilhão do TDC. E estou aqui com um assunto cabeludo para poder conversar com duas pessoas aqui que eu chamei para trocar esse papo, para bater esse papo. Então, bora marcar hoje. Tem a Daiane, que eu tô me redimindo por conta da outra vez que, inclusive, gravei uma com ela, só que no meio do caminho eu cometi a idiotice de esquecer de verificar se estava gravando o áudio. Então, eu passei alguns minutos lá falando e depois eu fui escutar, eu estava falando sozinho, porque não captou o áudio dela. Então, me redimindo aqui. Valeu, Dai. Precisava me pagar essa, hein? Né? Já em grande estilo, né? Oh. E também estou aqui com o Burns. É que eu tô sem óculos aqui, peraí. Opa, eu mesmo. Burns. É Burns mesmo, É cara? Burns mesmo, cara. Só que é apelido, tá? Mas eu já levo como se fosse aí o sobrenome já. Beleza. Bom, então, a gente está se conhecendo agora, então, queria que você se apresente um pouco, fala pra galera quem é você, o que você faz no mundo aí pra gente começar essa treta hoje. Tá certo. Gente, sou desenvolvedor web, sou desenvolvedor PHP. PHP! Né? Eu sou desenvolvedor PHP desde 1999, da época do PHP 2 ainda, que começou lá atrás, tá? Alguns anos aí de caminhada, né? Isso, logicamente, vai definir um pouco a minha idade. O pessoal vai acabar descobrindo um pouquinho da minha idade, porque eu sou bem velhinho, né? Eu sou professor universitário, coordenador de curso, leciono disciplinas da área de desenvolvimento web, principalmente, JavaScript, o PHP, HTML, CSS, né? Essas coisas mais básicas assim. E trabalho também numa empresa minha que chama Unity Tecnologia, que é da área de desenvolvimento web. E a gente tem as lojas, por exemplo, do Vida de Programador, Developers Life, que está aqui no TDC conosco. Fazer um merchan, pode, né? Pode. Tá, fazer um merchanzinho, que a gente está com a loja aqui também, né? E eu sou coordenador também da trilha de web front-end aqui do TDC também, tá? Palestro na área, e a gente também tem um evento bem legal lá no Paraná, que eu sou do Paraná, que é o The Developers Life Weekend, que a gente, inclusive, teve no último final de semana lá em Maringá. A gente vai ter uma outra edição em Campo Mourão depois, em novembro, tá? Então, bem bacana. Eu trabalho também, sou coordenador de uma Vertical Tech, do grupo integrado lá de Campo Mourão, né? Que a gente trata de diversos projetos envolvendo desenvolvimento também, né? Desenvolvimento da parte de programação. Ô, louco, tudo isso ainda teve tempo para vir aqui trocar ideia. Tive tempo, sim. Nossa, na hora que me chamaram aqui, eu falei, eu topo, né? Você falou, bora. O PHP no início não tinha nem um framework Zend ainda, eu tinha. Não tinha nada. Era PHP puro mesmo, né? Estruturado, nem era... A gente não usava nem muita orientação a objeto. Na verdade, naquela época, orientação a objetos não era uma coisa difundida como é hoje, né? Uma coisa normal, na verdade. Tinha começado aquela parte de UML, orientação a objetos, naquela época, e infelizmente, na faculdade que eu fiz, foi processamento de dados. Eu vi Delphi e Visual Basic, não tem nada a ver com HTML. A única coisa que, quando eu entrei no ano de 98, meu pai comprou um modem em Miami, não sei se vocês conhecem. Já foram para Miami? Não, na verdade, a Miami é Paraguai. Tá, é Paraguai, é Miami, Paraguai, né? E lá a gente comprou um modem, e aí eu fui introduzido no mundo da internet. E aí, cara, eu vi tudo aquelas páginas, era o Mirk na época, o ICQ, que foi descontinuado recentemente, né? Então eu comecei, inclusive, a aprender HTML por causa do Mirk. Dentro do Mirk tinha um amigo meu que ele tinha trabalhado no Japão com a parte de web design, né? Naquela época todo mundo era web designer, né? Ou a gente chamava de webmaster, né? Era o cara que mexia com web. Então eu acabei aprendendo através do Mirk a programar em HTML. Cara, o cara me ensinou a programar em HTML, depois me ensinou, o Masaki é o nome dele, bem gente boa, hoje ele tá no Japão, voltou pro Japão, e ele me
cara, levou para essa área de web aí que é maravilhoso, é muito bacana, né? E aí eu me apaixonei. Esqueci o Delphi, esqueci do Visual Basic, esqueci dessas outras coisas e fui direto para a área de web. E a primeira linguagem mesmo que me apresentaram foi o ASP com VB. E depois eu fui por PHP, que eu gostei mais, aí eu me apaixonei e fiquei nessa área e até agora. Comecei a dar aula dessas disciplinas, dessas tecnologias, e aí, até hoje, eu não largo disso, eu gosto muito dessa parte. Podemos dizer, então, que o Mirk foi o seu primeiro EAD. Foi, cara. Inclusive, eu aprendi a programar em script para Mirk. Cara, foi a lógica de programação que eu me aprimorei bastante, foi por causa do script para Mirk, que eu queria ver como tudo aquilo funcionava. E aí eu comecei a aprender C, né? Porque o Mirk era basicamente bem muito baseado em C. Isso me ajudou muito a partir para o PHP, porque depois era tudo muito igual, muito parecido. Então, para mim... Procedural ainda, né? Isso, procedural, exatamente. Então foi a porta de entrada ali para o mundo da programação, realmente. Ali foi onde eu me apaixonei. Daí pra frente, só pra baixo. Só para baixo, só. Aí foi PHP 3, PHP 4. Aprendi, em vez de Post, comecei com Post, que fui mais QL. E aí já viu, né, cara? PHP, ele vicia, ele dá problema, né? O PHP é uma linguagem que eu digo que ela é muito mercenária, né? Até as variáveis você tem que colocar dólar na frente, senão ele não funciona. Né? Então, é uma linguagem que gosta muito de dinheiro, né? Mercenária pra caramba. Então, é por isso que eu gosto dela. Deve dar dinheiro também, né? Dá um dinheirinho bom, cara. Quando diz ele paga minhas contas, meus boletos, né? Nossa, bacana pra caramba. E Dai, se apresente, porque daquela primeira vez eu basicamente não gravei o começo, então tem lá um corte no podcast lá que eu falei um pouco da introdução, mas se apresente, fala um pouco sobre você. Então, gente, sou a Daiane Baquion, sou Product Designer faz 3 anos só, então eu tô aí iniciando a minha carreira ainda em produto, design. Mas, né, vim de CX, então tem ali uma bagagem muito grande com experiência do cliente, foi isso que me levou para design. Hoje eu trabalho na NS Tech, uma empresa de São Paulo. O nosso foco é em soluções tecnológicas para logística, então a gente está agilizando muita coisa em soluções tech para reduzir acidentes, para reduzir roubos, e esse tem sido o meu foco hoje. Coordeno trilhas de design, tem 1 ano aí que eu estou no TDC como coordenadora, já me arrisquei palestrando, fiquei extremamente vermelha, mas deu tudo certo. E é isso aí, vamos começar nosso Bora Marcar. Vamos começar, e ela já vai chamando, fazendo a chamada. É isso aí. O assunto que eu quis trazer hoje, como o Bora Marcar hoje foi inverso, então quem trouxe o assunto fui eu, que geralmente o pessoal marca e digo, trago o assunto. Trago o assunto que muitas das vezes eu nem sei comentar sobre o assunto. E é por isso que é interessante marcar com pessoas diferentes, porque eu vou aprendendo coisas diferentes, vou começando a me inteirar sobre temas que nem eram do meu dia a dia. Já teve assunto de QA, já teve assunto de acessibilidade, já teve assunto de autismo da vida adulta. Então, assim, realmente, sim, são temas que não são diretamente no meu cotidiano, mas eu começo a ter um novo olhar e isso me enriquece no dia a dia. E o papo também faz com que outras pessoas acabem discutindo também sobre isso, acaba ficando mais visível essa comunicação. E hoje o papo que eu quis trazer é handoff, ou seja, a passagem de bastão da área de produto para a área de tecnologia. E por isso que eu quis falar justamente com alguém que tivesse do lado tech também. Aqui é meio que 2 contra 1, porque eu sou product designer também há um bom tempo ali, já faz algumas décadas. Então, assim, eu tive algumas experiências ruins, outras péssimas, e outras que ainda estou tendo. Então, assim, então são qualificadores a serem qualificados. Então vamos comentar hoje um pouco sobre como é que se deu até hoje no nosso dia a dia para tretar bastante, ou talvez sair todo mundo fazendo as pazes ou não. Ou totalmente pelo contrário, não sei. Vamos ver. Eu acho que vai dar certo. Vai dar certo. E queria começar até com o Burns entendendo o quanto você já teve como foi que foi a tua interação até hoje com esse tipo de repasse, com estar em times que tenham essa organização onde existe o projetista e depois faz esse repasse,
e como é que foi aí as suas interações até hoje? Descreve um pouco pra gente. Cara, para mim foi muito importante a descoberta do Product Designer e como ele é importante, tá, para fazer com que tudo funcione corretamente e seja mais vendável, inclusive, né? Eu sempre fui um exército de um homem só, aquele cara que faz front, o back, trabalha com tudo, cuida do banco, tal. Mas em alguns projetos que eu tive a relação com um product designer, eles saíram bem mais bem feitos e esse profissional ele trouxe para a gente algumas visões que a gente não tinha do projeto. Então fez com que esses produtos eles fossem melhores recebidos pelo público. Então, realmente, hoje eu vejo assim como imprescindível, né, ter um product designer na equipe. Tá? A gente não pode pensar mais igual antigamente, que era webmaster, web design, essas coisas, e o cara sabia de tudo. Não. Cara, tem muita coisa que às vezes passa em branco para o programador, tá? Porque ele está tão acostumado a fazer as coisas daquele jeito e achar que daquele jeito tá bom, e na hora que chega para o cliente final, às vezes o produto não faz sucesso simplesmente por exemplo, a caixinha não está no lugar correto no site. A caixinha não está no lugar correto no aplicativo. Cara, e às vezes é uma coisa assim tão boba que a gente, como desenvolvedor, não consegue enxergar isso, sabe? Já o Product Designer, ele já chega para você com uma ideia diferente e por que que aquela ideia tem que ser daquele jeito, né? E colocando isso em produção, aí a gente conseguiu verificar que realmente valeu muito a pena ter escutado e ter feito como o Product Designer pediu, porque a gente conseguiu ter um resultado mais positivo, né, do que se a gente tivesse trabalhado sozinho. E agora a gente, graças a Deus, na minha equipe lá onde eu trabalho, que é na nossa Vertical Tech, a Bitec do Integrado, a gente tem um Product Designer só pra gente. Então isso é maravilhoso, porque eu levo as ideias para ele e aí ele me ajuda a construir tudo de uma maneira bem diferente do que eu estava acostumado, né? E a gente sabe, vamos falar sério, né? Tem muito desenvolvedor que é um pouco egoísta até. Ele quer tudo para ele quer saber de tudo, ele não quer escutar as outras pessoas, né? Não estou dizendo que todo mundo é assim, gente, mas eu sou desenvolvedor e teve uma parte da minha vida que foi assim. Eu queria. Não, quem sabe tudo do design das coisas sou eu, não, mas não é assim que funciona, tá? Porque esse profissional ele estudou aí, fez os estudos realmente para transformar esses produtos em produtos mais vendáveis e dá muito certo. Então, por isso que eu acho que a gente não vai ter briga aqui hoje, porque eu concordo plenamente que nós necessitamos, e toda empresa de desenvolvimento tiver pelo menos um, na verdade não é nenhum, né? Precisa de mais, dependendo do tamanho da empresa, porque faz tudo andar, ter um andamento melhor, a produtividade e principalmente os resultados melhores, que é o que todo mundo quer, né? Você vai fazer um site hoje, vai desenvolver uma aplicação, um sistema, você quer que essa aplicação ela seja vendável, você não tem que ter lucro, né? Para isso que a gente está no mercado. Então, a gente tem que escutar todas essas pessoas aí, os entes envolvidos, que é muito bacana. Nesse caso do dev que faz tudo, o criativo, inclusive, tem algumas tretas que acontecem no meio do caminho, mas a gente vai chegar lá. Não tem problema não. E daí, como é que ou já, da tua experiência até agora, assim, relatar como é que tu já teve que lidar com essa parte do repasse, da volta, inclusive, que a gente começa a treta por aí. Porque a gente projeta algo, então tem um processo no Discovery ali para poder embasar, né, o nosso descoberto, né, Discovery. Uhum. E aí, quando a gente volta e diz, olha, galera, é isso aqui, ó, tá projetado, as cores são essas aqui, foi feito um teste de acessibilidade, é isso aqui e tal. As posições são essas, e beleza, vai. E aí, às vezes, volta dizendo assim, tá, então, ó, terminei. Mas aquele negócio tá totalmente diferente, né? Do que eu projetei. Como é que, se você já teve isso até hoje, como é que foi teus repasses até hoje, né? Tua interação com o time técnico? Sim. Eu aprendi muito com o time técnico no começo, bem no comecinho da minha carreira, a justificar as minhas escolhas de design. Mas por que esse componente?
mas por que tu tá usando isso, aquilo, né? Então, eu me bati um pouco para ter essas justificativas na ponta da língua quando eu era mais inexperiente. Hoje eu já sei que quando eu estou projetando a tela, eu já tenho que ter essas justificativas. Porque a hora que eu for lá, bater na porta dos desenvolvedores, parar o que eles estão fazendo, chamar ali para... Como é que a gente chama essa etapa do design? Não é bem um handoff, mas é meio que apresentar para eles a solução, para que seja feito meio que um refinamento técnico, algo assim. Eu sempre... Isso é um refinamento técnico, né? refinamento. Refinamento técnico, isso mesmo. Então eu sempre chamo, né? E nesse momento eu já tenho que ter todas as justificativas na ponta da língua. Às vezes eles nem justificam nada, eu já tô lá me justificando. Eu usei isso por causa disso, por causa daquilo. Já tô me acusando aqui. Peraí, deixa eu falar como é que é. Me armar aqui pra ninguém ter dúvida. E eu gosto muito que eles conheçam também as regras de negócio que estão por trás, porque às vezes ver a tela, ver o layout, não é entender o que está acontecendo por trás em regra de negócio. Então, como produto, eu já trago essa regra de negócio, esse entendimento, junto com o meu PO, o meu PM, e já trago essas justificativas de por que eu estou usando tais componentes. Tento demonstrar também comportamentos, né, e deixar tudo bem detalhado no handoff. Mas tem algo que você comentou que é essa volta, né? Depois que eles desenvolveram, e aquilo precisa passar por mim novamente ali antes de entrar em produção, E porque passa ou não passa? assim, eu faço questão que passe, mas às vezes eles, né? Ai, não, vamos liberar ali no meio da noite, na madrugada. Não, era pra entregar Ela não vê, ontem. né? Era pra entregar ontem, então a gente não deu tempo de te mostrar. E daí você vai ver aquela cor de botão verde amarronzada. Mas o que que é isso, meu querido? O hexadecimal não é esse, né? Então rola assim alguma... Eu acho que o designer ele precisa ter esse cuidado. Mesmo que não exista hoje no processo da tua empresa essa etapa de voltar. Quando tiver em homologação, pede para ver. Pede para te avisarem. Só para tu dar uma repassadazinha básica, assim. Ou quem sabe até tu fazer um teste junto com o QA. Também é uma boa, porque às vezes o QA não vai ver um detalhe que tu vai ver, porque tu projetou aquilo ali atrás. Quem sabe 2 semanas, 3 semanas atrás, foi você que colocou a mão naquilo. Então, não foi o QA. Ele tá vendo lá na ponta. Então, é interessante a gente ter essa voltinha ali pra gente de novo. Dá tempo? Às vezes não dá tempo. Essa é a Mas realidade. sempre não dá tempo, na verdade, né? Porque entre tempo e escopo, o tempo sempre tá ganhando ali no meio do caminho, né? Como é que a gente lida com... Olha, o escopo era fazer isso aqui. Mas, olha, na correria a gente só conseguiu fazer tal coisa. E agora, como é que a gente volta atrás? Porque já foi pro ar, às vezes. Já passou pela etapa de homologação ali, sem estar homologado, e foi-se embora pro ar. Às vezes, o que eu já vi é a POC que virou feature, e daí foi-se embora, porque não tem mais como o tempo de reprojetar aquilo, ou de reavaliar, ou de, enfim, de refatorar aquilo que já foi pro ar errado. E aí, falei errado, mas o conceito de errado e de certo, inclusive, é de onde é que vem dessa determinação, né? Estava falando com o pessoal de QA, inclusive, sobre ter uma documentação, ter alguma coisa que balizasse, né? Então, acho que até hoje, se eu não me engano, teve uma vez só que eu trabalhei em algum lugar que teve QA no meio do caminho. E lá no meio do caminho, tipo assim, alguns meses depois foi que entrou QA, então não comecei com ele. E no meio do caminho foi que consegui entender algumas necessidades de documentar algo que, quando fosse para alguém olhar e pensar, ó, tem coisas mais ou menos não tão iguais ao que foi projetado aqui, né? Mas onde é que está a fonte da verdade do tá certo ou tá errado? Como é que a gente faz esse repasse, inclusive? Porque a ferramenta, a gente tem N ferramentas para poder fazer. Uma das primeiras vezes que eu fui fazer esse tipo de coisa, inclusive, eu fiz no Doc, no Google lá. Depois eu fiz no Word, uma evolução, olha, grande coisa. Mas eu fiz no Word, escrevendo com o PM, regra de interface, que a gente chamou regra de interface e regra de negócio. Então a gente pegou uma tabela, fazia uma tabela no Word, você vê o quanto de gambiarra a gente estava tentando fazer para se fazer entendido.
O PM escrevia lá a regra de negócio, eu escrevia a regra de interface. Que a regra de interface era se você olhasse para a tela, tava lá. Mas a gente acabou tendo que, depois de algumas rodadas que a gente já experimentou isso, Escrever. escrever o óbvio. E essa parte de entender o que é o óbvio foi doloroso. Porque a primeira vez a gente olha assim, pô, tá aqui, pô. O desenho tá lá. A gente tava usando o Figma já na época ali, Passou o então... mouse hover, tudo... É isso, então, tinha a parte de interação, tu podia mexer lá que tava lá. Aí, depois do repasse, de desenvolvimento, a gente olha e fala, então, mas isso aqui não tava projetado assim. Então, mas vocês não disseram que quando passava o mouse eu não podia fazer sombra. Tipo, mas se não tava projetado para fazer, era só não fazer. Teve um passo a mais, né, de pensar em colocar um hover, posso colocar um sombreamento, uma cor diferente. Não, mas se você não falar que não é para fazer, a gente vai admitir que é para fazer. Nossa senhora, e agora? Dá Como é que nó na cabeça. E agora? eu vou ter que lidar com todos os problemas do que não é para fazer? Eu tenho que imaginar o que a pessoa que vai desenvolver pensa no processo de desenvolvimento dele. E como é que vocês já lidaram com esse momento assim de, olha, do óbvio, né? De como é que você entende o óbvio do outro par de trabalho, né? O desenvolvedor ter que entender o que é óbvio para quem está projetando e quem está projetando entender o que é o óbvio para quem vai colocar a mão na massa lá e codar o negócio, né? Eu escrevo. Eu acabo escrevendo tanto regra de negócio quanto comportamento de tela. O máximo que eu conseguir escrever, eu escrevo. Sabe por quê? Até me ajuda, porque assim, quando ele pegar, eu vou estar fazendo outra coisa. E daí, se ele ficar me chamando o tempo inteiro, eu vou travar o que eu era para estar fazendo, ou eu não vou lembrar. Porque a minha cabeça é assim, a sprint de agora, a sprint de agora, a sprint passada, já era. Então, eu tento escrever o máximo que eu posso e também investir muito tempo de ter certeza que está tudo absolutamente entendido no refinamento técnico. Claro que ele pode me chamar a qualquer momento, mas eu quero tentar garantir ao máximo que ele não me chame tanto. O mínimo possível, né? Isso é bastante importante, né? Essa parte eu comecei a trabalhar realmente com o próprio designer agora praticamente esse ano, né? A gente tinha algumas dicas no ano passado, mas não tinha um profissional, né, junto conosco. Agora a gente tem um profissional junto conosco, muito bom. E eu já passei por experiências realmente frustrantes por não ter toda essa descrição, né? Às vezes, o que acontece é que o próprio cliente gosta de dizer como que tem que ficar o site. Nossa. E a gente, por experiência de 20 anos também, não que a gente não saiba, mas a gente já tem conhecimento de algumas coisas que funcionam e coisas que não funcionam, né? Que são óbvias, no caso, não precisa nem explicar, nem estar descrito, né? Então, por exemplo, eu tive um problema com um cliente que ele contratou daí um cara para desenhar o site para que a gente pudesse desenvolver, né? E de cara eu olhei e falei, onde está o menu desse site? Ah, o cliente não colocou no briefing. Mas será que não precisa de menu mesmo? Como é que ele vai navegar pelo site? Aí eu fui conversar com o cliente. Você que não entendeu que o cara foi criativo, é intuitivo. É intuitivo. Não, o cliente disse que realmente não tinha menu, que ele não queria o menu, porque ele queria que a pessoa procurasse dentro do site as coisas. Gente, hoje em dia ninguém quer procurar nada, não. É o site de escape room, é isso? Isso, é o site para ninguém usar. Tem muita gente que faz o quê? O cliente, às vezes, ele quer fazer um site, ele não pensa no bem do cliente dele. Ele pensa no bem dele. Ele quer porque ele gosta daquele jeito. E a gente tenta mostrar ainda mais com um profissional desse da área, que é 1000 vezes melhor, né? Que você tem que fazer, na verdade, o que o seu cliente, né, vai utilizar. Então, essa parte mesmo, o que aconteceu? Quando o site foi por ar, as pessoas começaram a enviar e-mail perguntando onde estava o menu. Se por um acaso a gente não esqueceu de colocar o menu. E aí foram falar para mim, viu, faltou o menu. Eu falei, não é que faltou. Eu falei que tinha o menu, eu perguntei, porque daí, em vez de colocar o menu, eu fui perguntar, né? E passou tanto pelo designer, quanto pela pessoa que pediu, e ele não colocou no briefing e repetiu, eu não quero o menu.
E depois, daí, com a falta desse menu, o chefe falou, mas daí tá faltando menu, tem que ter o menu, Ele né? queria ser diferentão, na um site verdade, inovador. na verdade ficou um pouco assim, meio que o Burns não fez. Ai, meu Deus. Então, aí esse que é o problema. Aí passa o problema pro desenvolvedor. Sempre alguém tem que colocar a culpa, né? Isso é triste. E já aconteceu diversos outros problemas, não de design propriamente dito, mas que envolve design de funcionamento, que é, por exemplo, às vezes de qualidade de imagem de banner. A pessoa queria que tivesse a qualidade de uma câmera de 30 megapixels. E a gente fala, não, mas na web a gente não precisa ter toda essa qualidade. Precisa, lógico, tá bom, tem que ter leitura, tem que estar bonito, né? Mas a pessoa, ela pegou e exigiu que fosse a foto direto da câmera para banner, né? Então eu falei, não, 40 gente, megapixels. não, o primeiro arquivo que ele me mandou para colocar foi um PSD Ué, do Photoshop, que ele queria que ficasse igualzinho, de 1.5 GB. Imagina Tá? o carregamento. que legal. Não tem o carregamento, não vai, nem vai carregar, Tem né? PSD, não Então, tem como renderizar. não tem como renderizar. Então, ele tinha que exportar aquilo para JPG. Aí eu expliquei que tem o WebP, que tem o AVIF, que tem as imagens próprias para web, né? Mas daí no programa dele não tinha para exportar para esses caras, porque na verdade o designer fez para ele, mandou, porque o designer costumava mandar para mim, aí eu transformo, né? Em imagem para web, e daí eu coloco lá e já coloco o tamanho certo, a qualidade, mas ele duvidava que a qualidade que a gente estava colocando era uma qualidade apropriada. Então ele preferiu imagens que ficassem entre 100 e 200, 300K para imagens que ficavam com 20, 30 mega, né? E 5, 6 banners de uma vez só. E aí a culpa de não dar certo é de quem? É do desenvolvedor. Né? Por quê? Porque demora demais para carregar, que o site está muito lento. Eu já ouvi gente dizer, já perguntar para mim, mas em que tecnologia você vai desenvolver? PHP. Mas falaram para mim que PHP não é bom. Bom é fazer em Java. Tá, beleza. A gente Fazer um pode site fazer em Java, em vamos Java tá certo aqui. com WordPress. Isso. Aí eu, pera, calma lá. E me mas disseram que existe um negócio chamado Ice Faces, que tá na moda. tá na moda. Não, mas eu falei assim, mas Java, WordPress é PHP, meu amigo. Não é Java. E aí a pessoa fica, não é? Nossa, né? Como, mas a minha agência usa isso. Né? Mas eu falei, o segredo não tá nisso daí. O segredo tá em fazer o site de acordo com as regras da W3C, as imagens de acordo com as regras da W3C, e tem ferramentas do Google gratuitas que mede tudo, vai lá, vai medir o SEO, vai medir tamanho de imagem, vai te dar certeza, vai te dar as notas, né, de melhores práticas de programação e tudo isso, que aí sim, isso que o cliente não vê, só que faz todo sentido. E o Product Designer, normalmente, ele já faz tudo isso pensando em ter um site com todas essas qualidades, né? Desde um pequeno botãozinho ali, que nem vocês falaram, o hover ficou verde, sei lá, abacate, né? Era para ficar verde limão. Mas por quê? Porque assim chama atenção de tal, assim, assim. E tem toda essa parte que o programador em si só, às vezes, ele até conhece. Mas eu mesmo não tenho certeza, né, de quais cores chamam mais atenção. E é lógico que a gente tem ali sites e ferramentas que te dizem quais cores você pode utilizar. Facilita muito. Mas um product design faz igual ela falou, faz igual a Daiane falou. É por que é assim, por que tem que ser assim, né? E um botãozinho, gente, que às vezes está no lugar errado, no site de venda que a gente tem comércio eletrônico, a gente já passou por isso, né? Cara, ele pode dobrar as vendas. Parece bobeira, mas não, um botãozinho que ele fica na tela, que na hora que você usa o scroll e ele acompanha a tela, aquilo lá parece uma coisa boba, é uma coisa boba, mas que lá dobrou as nossas vendas. Né? E ele ser de uma outra cor, na hora que você passa o mouse por cima e ficar vermelho, nossa, aí deu mais venda. Mas parece bobeira você acompanhar, mas, cara, a gente, o desenvolvedor, nem Product Designer, nem PO, nem ninguém é dono da verdade absoluta. A gente tem que envolver outras pessoas, outros profissionais no meio e ouvir o que esses profissionais têm para dizer, porque eles têm bagagem para dizer. A Daiane, ela tem a certeza do porquê utilizar aquele botão daquela cor. Não sou eu que vou dizer para ela que não pode colocar aquilo ali, né? Ou que não tem um menu no site. Por que eu não vou ter um menu no site? Por que eu vou utilizar uma imagem, por exemplo, que seja gigante? Precisa realmente daquilo ali? Aquilo ali vai atrair mais gente para o meu site? Vai ser importante? Ou um botãozinho flutuante ali que
CSS, que é só texto para carregar, demora 2 segundos, vai fazer com que eu venda mais. Né? Então tem tudo isso que o Product Designer, logicamente, vai ajudar e é 100%. Isso posso dar certeza, gente. Olha, tô puxando o saco pro Product Designer aqui, tá? Mas é verdade, não tem que ouvir, cara, porque é ali que o teu cliente vai utilizar o teu produto. E é ali que ele vai dizer se ele vai ter sucesso ou não. Né? Então a gente tem que ouvir, tem que estar tudo alinhadinho, né? Eu vou pegar esse corte e começar a distribuir loucamente a partir de amanhã. Para todos os devs que eu já trabalhei até hoje. Olha só, tá vendo como é que deveria ser? Presta atenção. Porque o que acontece? Eu sempre fui sozinho, sempre desenvolvi tudo sozinho. Então, muita coisa eu tive que aprender sozinho. E eu tive uma época que eu fui cabeça dura, sim. Eu dizia, não, isso aqui não deve ficar assim, isso aqui não deve ficar assado. Né? E aí, isso não me trazia resultado financeiro, isso não trazia resultado financeiro para o meu cliente. Isso não trazia qualidade para o meu cliente. Então, eu comecei a pesquisar. E a partir do momento que a gente teve um Product Designer na equipe, aí a coisa realmente mudou de figura. Por quê? Porque tem produtos que a gente realmente redesenhou. Tá? Redesenhou. Mas por quê? Porque foi necessário para o nosso cliente, né, ficar mais satisfeito com o nosso produto. E às vezes, cara, a gente trabalha com cursos e ferramentas online, e às vezes como o vídeo é apresentado na tela muda a perspectiva do cliente. Às vezes tem vídeo que tá lá e o cara não acha o vídeo, ele entra pela plataforma e fala, olha, onde está o vídeo que eu não encontrei? Só não, você clica aqui, vai estar ali. Fala, nossa, por que não tem um botãozinho aqui, já que é para ver vídeo, um botãozinho, veja o vídeo aula aqui. Aí você fica assim, pô, ele teve que clicar lá num lugar, ter a descrição do curso, para depois embaixo vir um vídeo. Podia ter um botãozinho ali, assista vídeo aula agora junto, e o cara ir direto para vídeo aula, né? Que é isso que ele quer. Né? Então a gente às vezes impede o usuário final, nosso cliente nosso, de estar utilizando a nossa própria ferramenta por questões de capricho nosso. Isso não pode acontecer. Né? O site, a gente tem que pensar assim, as ferramentas, plataforma que a gente vai desenvolver é para o nosso cliente. Eu não posso fazer com que ele não deixe de comprar, com que ele não deixe de gastar, porque eu queria que o botão ficasse laranja ou lilás. Justo, porque aí uma coisa que eu gosto de enfatizar todos os dias, infelizmente às vezes não é escutada, porque é dia a dia, né? Que é assim, você acabou de falar, lá é de fora para dentro, é o cliente que diz qual é a verdade da coisa. Não adianta, por mais que a gente embase, a gente tem muita coisa que a gente já consegue diminuir a chance de dar erro. É isso que eu comento no dia a dia, justamente o nosso papel de Product Designer, pelo menos o meu papel. Daí não sei se vai corroborar comigo, mas a gente não tem como garantir que vai dar certo. A gente tem que minimizar a chance de dar errado. Exatamente. Então, se eu já conversei com alguém, se eu já vi, ou se pelo menos eu tenho indícios de que aquilo ali já foi replicado em algum cenário e aquele cenário deu algum retorno positivo, então eu consigo pegar aquela ideia, pensar como é que eu reverto aquele conceito, aquela ideia, para o público que vai comprar aquilo que eu estou projetando. Então eu minimizo a chance de dar erro. Quando é alguma coisa altamente diferentona, inovadora, não tem, digamos assim, indícios de que alguém já tentou fazer aquilo ali alguma vez, uma inovação, aí a gente vai se abraçar nas normas técnicas, tipo, tem a NBR, tem ISO, que a gente consegue olhar ali para ergonomia visual, a gente consegue pensar melhor na arquitetura da informação, de uma forma que a taxonomia da coisa faça sentido, num geral, para aquele público. Mas a garantia mesmo, a gente não consegue ter, de que, olha, mas se colocar esse botão que você está projetando aí, qual a garantia que você dá que isso dá certo? Zero garantia que eu vou te dar, porque eu não sou o comprador desse negócio aí. Eu vi chances disso dar menos errado, porque existiram outros que já fizeram similar e tem esses indícios de fora para dentro de que eles tiveram algum tipo de sucesso ou diminuíram a chance de fracasso, inclusive. Sim, exatamente. Então, no dia a dia, meio que essa dicotomia na minha cabeça o tempo todo, enquanto o embasamento versus o que realmente
até onde dá para fazer. Que no botão marrom, a verde ou laranja, que inclusive eles estão dessas cores porque, quanto à acessibilidade, né? A gente pensou sobre isso ou não, não é basicamente um mero capricho. E eu já trabalhei com pessoas pares de trabalho de UX, de UI, que tinha muito capricho, assim. E digamos assim, as coisas que a pessoa aprendeu na vida que trouxeram ela até aqui e é meio que é o único caminho a ser seguido, porque os outros podem estar errados. Porque eu pensei que, nossa, se for aquele estilo ali, glassmorfismo, se for aquele lá que eu tô vendo lá, uma tendência no dribble. Tem uma tendência no dribble ali, eu vou seguir, porque, cara, é aquilo ali. Só que ninguém nunca programou aquela tela que tá no dribble, pô. Aquela muito tela... bonito, mas e a função, né? É funcional. A forma versus a função. E o bonito, né? Aí entra no aspecto filosófico que eu posso passar horas discutindo sobre isso. E horas eu posso passar por qualquer coisa. Passa horas. Mas olha, inclusive essa parte do belo de você projetar algo e olhar assim, mas isso não ficou bonito. Isso eu escuto bastante, já escutei muito sobre isso no dia a dia. Mas dessa cor aqui, pô, se passar o mouse e ficar piscando lá, pô, mas não ficou bonito. Eu acho que se fosse um amarelinho e tal, isso também não é pra ficar bonito. É pra ficar funcional. Pra funcionar, E outra cara. coisa, tem muita gente que fica se apegando em animações, essas coisas. Cara, 80% dos clientes hoje são celular. Ninguém vai passar o mouse em cima do botão para ele mudar, não tem mouse ali. Entendeu? E tem cliente que não pensa nessas coisas. Fica realmente bem complicado. Na verdade, tem cliente que gosta que o pessoal precisa de entender que uma aplicação, um site, uma plataforma, normalmente ela é feita para que você ganhe dinheiro, que o seu cliente vai ver. Você vai querer entregar uma porcaria para ele? Você vai querer economizar contratando um product designer? Ou então falar assim, vou contratar uma empresa X porque lá o cara é bacana tal, e cobra caro. Ou então eu quero economizar, né? Mesma coisa. Economia porca, assim, daqui a pouco tem que refazer. Eu vou comprar uma Ferrari, Vamos fazer o seguinte, ela tem que ficar mais barata. Vamos arrancar as rodas, né? Vamos arrancar os bancos daí para ficar mais barato, né? Então vamos arrancar o product designer, vamos arrancar o cara de UX. Por que eu tenho que fazer? Tem uma... Nada contra, gente. Já vou dizendo antes aqui para depois não criar polêmica para você, né? Mas isso é algumas empresas, né, que fazem o quê? Que elas aprenderam a utilizar esses fazedores de site. Então fica super barato, mas fazedor de site, cara, nada contra, mas tem coisas de SEO. Nada contra, mas eu também não tenho nada a favor. Nada a favor, mas tem coisas de SEO que a pessoa que vai fazer, na verdade, não é culpa do site que faz, mas da pessoa que está fazendo. Ela não tem o conhecimento suficiente para poder colocar um SEO bem feito, para poder fazer tudo nas regras, por exemplo, de acessibilidade. Então tem coisa que não funciona. Às vezes tem site que ele transforma tudo em JavaScript, e daí o Google não consegue ler, a ferramenta de leitura de tela não consegue ler. Então a gente tem que pensar que hoje, cada vez mais, nós temos pessoas diferentes acessando o site, com diferentes dificuldades. E a gente não pode dificultar mais para essas pessoas ainda. Pode ser que esse cara chegue na minha loja ali e vai comprar camiseta para a empresa dele inteirinha. E aí o meu botão simplesmente ele não é acessível para pessoas que não têm leitor de tela, e o cara usa leitor de tela. E aí, eu perdi agora uma venda, sei lá, de 4, 5 mil por causa disso. Né? Então não tem como a gente economizar nessas coisas, gente. Esqueçam isso de que um site com quinhentão eu faço, com milão eu faço. Cara, paga, porque provavelmente você vai fazer o quê? Vai ficar com esse site uns 5 anos, no mínimo. Tem gente que fica 5, 10 anos. Aí eu tenho cliente que de 2 em 2 anos troca site com a gente, ele faz outro, né? A gente cria um outro para ele, e às vezes ele traz até experiências de fora para trazer para a gente que a gente construa melhor, né? Isso tem sido uma experiência muito legal, porque daí o product designer normalmente traz coisas que são diferentes para diferentes nichos de pessoas. Por exemplo, hoje eu atendo muito médico e tem cirurgião plástico, e aí eles querem, por exemplo, alguma coisa que seja diferente, seja belo, mas o belo tem que ser funcional também. Não adianta colocar uma imagem lá
aí um PSD lá de 1.5 GB lá, se não tiver acessibilidade, não tiver nada. E tem, às vezes, sai o Product Designer e faz uma coisa tão simples que a gente olha e fala, olha, cara, mas que coisa, parece até bobo. Mas não é bobo, cara. O cara pensou para colocar aquele fundo, porque aquele fundo tem que contrastar com a imagem do cara, e aquele botão para chamar atenção tem que ser assim. Cara, às vezes o site é uma landing page que tem ali, sei lá, uns 15 itens, uns 15 componentes. É a coisa para, tipo assim, você faz em 2 dias ali, tá pronto, né? Só que dá um resultado pro cara, traz um resultado, que né, tem um que ele tá fazendo acompanhamento, além do Product Designer, ele tem um acompanhamento, ele contratou uma equipe de marketing para poder posicionar ele melhor no mercado. E o site novo dele, uma landing page simples, cara, ficou ótimo para eles. Agora ele está fazendo um outro, agora mais completo, né? Só que a gente vai utilizar a mesma equipe. O Product Designer vai ajudar a gente a desenvolver ele para deixar ele melhor. Então, não tem, galera. Às vezes, assim, tem que... O investimento, você tem que ver que esse investimento ele vai te trazer retorno. Esse retorno é como? Cara, pô, é uma facilidade. O cara quer marcar uma agenda pelo site. Ele não quer, às vezes, nem conversar pelo WhatsApp. Ele quer simplesmente entrar, colocar o nome dele, a data que ele quer, o telefone dele para você entrar em contato, e é só a secretária mandar o WhatsApp dele, ó, sua agenda está feita para tal dia. Cara, simples assim. Ele não precisa de passar por um questionário antes de poder preencher Mas tudo não precisa de tanta animação, não, porque você passa a mouse aqui e pula um negócio, você pula um negócio do lado assim. Porque normalmente a pessoa vai fazer isso por onde? Pelo celular. Pelo celular. Então tem que ficar o simples possível para o cara pegar e mexer fácil e chegar até essas informações rápidas. E o Product Designer sabe fazer isso muito bem. Por que que esse botão teu ficou aqui em cima em vez de ficar lá embaixo? Ah, você colocou em cima e embaixo. Que legal. Por quê? Ah, porque eu não quero que o cara tenha que rolar a página para cima de novo para poder clicar no botão de agendamento de novo. Então a gente tem um botão de agendamento em cima, uma explicação, um botão de agendamento embaixo. Para quê? Para ele não ter que ficar rolando para cima de novo. Cara, pô, é o mesmo componente, entendeu? Não vai nem custar a banda do cara pro cara puxar aquele componente. Sim. E simples de tudo, mas foi pensado por quem? Product Designer. Hoje ele tá na defesa, né? Tá na defesa. Porque eu vejo assim que o cliente Deve ter custado muito caro para esse cara em algum momento. é que eu vejo assim a qualidade que tem saído dos produtos para o próprio cliente e como ele tem ficado alegre com aquilo, que o cliente ele aceita. Então, por exemplo, tem um médico que já é a quarta vez que ele vai fazer o site para a gente. Cara, se ele volta 4 vezes, é porque ele gostou do produto, ele está contente com o produto. Então eu tenho que deixar ele cada vez mais contente para que ele volte nos próximos 10 anos. Você falou agora há pouco também do negócio do botão versus acesso. Uhum. Só um exemplo que eu pensei, que eu lembrei aqui, que era... Uma vez eu trabalhei num sistema que era um RP, que os desenvolvedores foram bem criativos na época. O PM também foi bem criativo na época. E todo mundo corroborando para que a coisa muito criativa acontecesse, que era criar temas para um sistema. O sistema é um ERP. Aí foram criar temas para ele. Criaram um tema muito criativo que ele tinha uma tonalidade um pouco rosada. E aí aconteceu que na biblioteca toda pensaram assim, o botão de confirmar é um cinza. Todo mundo achava, os clientes mandavam mensagem, retornavam para o suporte, abrindo chamado de suporte, que tinha um problema no sistema. Esse problema no sistema era que o botão confirmar estava desabilitado o tempo todo. Ele esperava que ele ficasse verde uma determinada hora, né? Isso é uma coisa... É um padrão, né? É um padrão. Porque tá quebrando as regras. Então tem que tomar cuidado com tudo isso. O Product Designer provavelmente não vai deixar isso passar. Não. Não é que eu tô puxando o saco, mas é assim, realmente, galera, assim, cada um no seu quadrado. Eu sou desenvolvedor, sou muito bom em desenvolver as coisas. Mas tem uma pessoa que ela é muito boa em vender isso, fazer com que isso fique mais vendável. Se a gente se juntar, a gente vai ter um produto de mais qualidade. Então eu não estou preocupado em vender um produto barato. Eu não quero vender um produto barato, eu quero vender um produto de qualidade. Então eu tenho que somar com a Daiane para transformar esse produto de mais qualidade. Inclusive, eu trabalho só para indicação. Então as pessoas, os meus clientes, eles chegam até a gente, né? Porque eles já viram um site em algum lugar,
Só que a gente explica, né? O que que a gente explica? Explica, olha, a gente faz assim, assim, tem essa parte, porque assim, assim, assim. Tem cliente que não aceita, né? Por exemplo, a gente teve normalmente tem uns templates que a gente faz que tem o mapa do Google, né? E a gente faz ele para poder acompanhar normalmente o layout todo, independente do tamanho da sua tela. E o cliente olhou e falou: não, eu quero ele quadradinho, pequenininho, assim, bem no centro da tela. Aí eu expliquei, falei: não, mas olha, tá, não, eu nunca vi site que tem mapa assim grande desse jeito. Para que mapa grande desse jeito? Eu quero quadrado no meio do site. Né? Eu falei: tá bom, vamos fazer aí. Ah, tá, mas eu quero que essas fique dessas cores aqui, mas não combina com o seu logo nem com o seu, não, mas eu quero dessa cor. Aí é o problema quando a gente deixa o cliente fazer isso. O que aconteceu? Ele contratou uma agência de marketing. Depois a agência de marketing falou que o site estava horrível, estava uma porcaria. Não era boa. Não, a culpa foi para quem? O desenvolvedor. Deve, né, pô? Aí ele Muito pegou defeito lá. aí ele pegou e contratou. A empresa fez um site para ele nesses fazedores de site aí. Ai, Então, mas carrega, demora 20 Não é segundos, escalável, 25 faz- segundos. Não é porque ele utiliza a mesma ferramenta que é distribuída para várias pessoas no mesmo servidor, né? Então já começa por aí. E a gente tinha contratado um servidor só para ele, né? Porque ele disse que ia ter várias. Ele contratou até primeiramente uma empresa de marketing para ajudar. Essa empresa ela foi substituída no meio do caminho também, porque eles estavam de acordo com o que eu estava fazendo, então substituíram tudo. Então nossa. quem que saiu por errado? A empresa de marketing e o desenvolvedor. Então se eu tivesse batido o pé, ele teria vendido mais naquele primeiro momento. E ele não vendeu mais, foi fazer, e aí alguém fez a cabeça dele de que não era bom daquele jeito. Na verdade, era ele que tinha desenhado o site, praticamente, né? É. Mas é lógico que ele não vai falar: ai, fui eu que pedi isso. Não, ele preferiu, inclusive ele preferiu daí regastar o dinheiro dele com outro, entendeu? Mas não, Pelo jeito, o dinheiro não era um grande não problema era para um essa grande... pessoa. Exatamente, né? Mas eram os caprichos dela, na verdade, que ele queria, né? E o engraçado é que o novo site que ele fez era muito mais, era bem parecido com o que a gente tinha feito primeiro. Então, tá vendo? Às vezes, Olha só, quem diria. quem diria, né? Ficou desse jeito. Então, quando eu entrei no site, falei: nossa, mas tá uma leve diferença para aquele que a gente fez. Aí eu fui ver, na verdade, tava num fazedor de site, ele já tinha trocado já. Eu falei: nossa, que legal, trocou, tal. Mas tá aí parecido, muito parecido com a primeira ideia que a gente teve, né? Mas tudo bem, ele pagou também, tudo certinho, não tem problema, mas provavelmente se ele tivesse ouvido a gente, tanto a empresa de marketing quanto a gente, ele teria tido mais sucesso na primeira empreita mesmo, né? Mas fazer o quê? Uma coisa, e a gente está já chegando no finalzinho aqui, Uhum. uma coisa para a gente talvez finalizar e dar algumas ideias e dicas, que a gente acabou desvirtuando bastante O tema aí. tema inicial, Uhum. e realmente, geralmente é assim, tá? Só pra Uhum. você saber que geralmente é assim mesmo. Mas hoje eu tô me achando um pouco profissional, então Ai, vou olha aí. voltar um pouco pro tema. Opa, vamos lá. Mas só para finalizar, esse repasse que a gente comentou no nosso dia a dia aqui, o que vocês já tiveram experiência que poderia dizer para outras pessoas de como deveria ser, sei lá, é num papel de pão que eu escrevo, no Figma que eu deixo desenhado, qual é o tipo, ou ferramental ou estruturalmente, assim, como é que se dá de uma melhor forma até hoje que vocês já viram, já experimentaram esse repasse das ideias, tipo, esse cara que chegou com uma ideia mirabolante assim, deve ter desenhado no Paint e chegou para você lá, né? Mas quando é profissional, quando é algo projetado dentro de casa, que faça um repasse que seja funcional, qual seria uma das melhores formas ou melhores dicas que vocês podem dar para que as pessoas dissessem, então tem que pensar nisso, que aí vai diminuir o estresse dessa comunicação entre desenvolvimento e projeto e tal. Eu acho que para o designer, uma dica que eu daria é não ter medo de ir lá conversar com o seu desenvolvedor e perguntar: cara, mostrar o teu projeto, mostrar ali, nem que seja tipo uma coisa mais informal, até antes de um refinamento, talvez. Mostrar a tua ideia e perguntar para ele: se tu tá em dúvida de como montar o teu handoff, pergunta para o teu desenvolvedor o que ele precisa. Porque muitas vezes tu pode presumir
que ele quer que tu escreva tudo, ou que tu deixe num documento, ou que tu deixe no Figma, ou que tu, né, faça uma reunião e repasse tudo, mas às vezes tu tá presumindo que ele quer receber de uma forma, que às vezes não é a forma melhor para ele estar recebendo. Dele, né? E talvez, né, realmente comunicar e ter um nível de amizade com essa pessoa, porque tudo aquilo que tu trabalhou, tu quer ver depois em produção. Não sou eu que vou botar em produção, é ele. Então, eu acho que tem que ter essa comunicação, essa abertura, até para perguntar como que ele gostaria de receber aquele handoff, né? O que é importante que eu destaque aqui? Regra de negócio, comportamento, tudo. O que é importante? Como que você gostaria disso? Tu quer que eu anote num papel de pão? Tu quer que eu te mande por carta? Tu quer que eu anote tudo no Figma? Acho que é importante essa comunicação, porque não é um padrão, né? Não vai ser toda empresa, todo desenvolvedor que vai receber da mesma maneira e que vai ser bom para ele conseguir desenvolver a partir daquilo, daquela maneira como, né, tu estava acostumado a fazer. Então, perguntar não ofende. Isso aí, fica amiguinho do dev, senão ele vai subir sem te passar o feedback e vai subir sexta-feira às 5h59. Isso aí é complicado. Mas eu concordo com a Daiane, por quê? Porque as melhores experiências que eu tive como desenvolvedor foi quando o Product Designer perguntava realmente, olha, como que você quer receber esse layout? Vamos fazer uma reunião primeiro para ver se você entende, eu te apresento o layout e te explico mais ou menos as funcionalidades que ele vai ter. Você quer receber num PSD, você quer receber no arquivo do Illustrator, você quer receber tudo separadinho, como que você quer receber? E normalmente eles perguntam, isso que é bacana, quais são os tamanhos de tela que você quer, né? Ele já faz o layout certinho nos tamanhos que a gente precisa. Então, assim, é uma troca de informação bastante legal. Por quê? Porque ele está perguntando para mim, olha, quando você for fazer, quais são os tamanhos de tela que você vai querer? E então eu já vou te fazer preparado para isso, né? E a gente tem um cara muito legal que trabalha com isso e nunca dá errado, porque simplesmente ele faz tudo isso que a Daiane falou. Cara, ele comunica, ele conversa, a gente virou amiguinho mesmo, porque ele solta tudo do jeito que a gente quer e às vezes, quando eu preciso de alguma coisa do layout que eu não consegui arrumar ali, eu peço para ele e só comunico ele. Incrivelmente, ele manda para mim do jeito que eu queria, cara. Eu não tô precisando nem de explicar duas vezes. Sinergia. É uma sinergia muito boa. Então, por isso que eu não falei mal, por quê? Porque eu só tive experiências positivas. Né? Então foi tudo muito bacana. Então, gente, ó, se a tua empresa precisa, é grande, contrate um Product Designer, que é muito bacana, nem se for um freelancer, alguém para te ajudar, mas coloque, porque é uma mão na roda para todo mundo. Joia. Então, assim, só tenho a agradecer imensamente vocês terem participado, aceito, né, e participado dessa loucura aqui, inclusive de fazer essa gravação aqui no meio do TDC, né, um momento que a gente já está compartilhando ideias, e eu achei muito legal chegar aqui, a gente compartilhar mais ideias ainda e gravar esse novo episódio com um tema que deveria ser polêmico. Vocês não seguiram a regra, vocês não foram bons nesse podcast, vocês têm que ser mais polêmicos, mas enfim. Mas é bom, inclusive, essa defesa, porque outras pessoas começam a ter mais ideia do valor, né, agregado esse par de trabalho, na verdade, né, entre produto e tecnologia, é que a gente tenta entender quais são os vieses que estão de um lado ou do outro e no meio do caminho encontrar a coisa que faça sentido de fora para dentro. Porque independente do que eu acho que eu sei, ou independente do que eu consigo programar, o que vai fazer diferença é o que vai converter em dinheiros, é o que vai pagar os boletos, é o que vai fazer, inclusive, dinheiros entrar dentro da empresa. Exatamente. Então, muito obrigado por vocês terem aceito aqui, participado. Espero também trocar outras ideias aí. E nos próximos temas vocês podem marcar e trazer o tema para a gente gerar o próximo bate-papo, próximas polêmicas aí. Valeu, muito obrigado, então. Opa, agradecido. Acho que eu falei demais, vou deixar a Daiane. Eu tô cortando a Daiane aqui também, mas eu só queria convidar vocês para o próximo TDC. Venham participar, gente. Eu tô na trilha de Web Front-End.
tá? E contrate a Daiane para Product Design, tá? Eu estou trabalhando, mas sempre aberta a propostas. De repente um freelancer, né? Ou, de repente, aí, né, fazer um dinheirinho extra. Mas obrigada, Jeff. Foi excepcional aqui. Trocar essa ideia com o Burns, que eu peguei ele de surpresa ali no meio. Mas foi muito bom. E, galera, participem, né, das trilhas. Eu vou coordenar a trilha de Product Design na sexta-feira. Então, a trilha tá top. E você também vai coordenar, né? Eu estou lá, vou coordenar amanhã a trilha de CX. É uma experiência diferente para mim, porque eu nunca saí da minha zona de conforto das trilhas de UX e Product Design. Será uma experiência bem legal. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu e até o próximo Bora Marcar. Foi. Bora. Gente, que bacana, viu? Foi muito top. Adorei. Gente, Top, eu então. agradeço muito por vocês terem chamado, tá? Meu Se Deus. precisarem de qualquer coisa, vocês podem me chamar que eu topo, tá? Infelizmente, eu falo um pouco pelos cotovelos, Ah, mas que vocês notaram, né? ele também fala. Mas realmente, graças a Deus, eu só tive experiência positiva. Puxa, aí a pessoa certa, né? Todo mundo.